E aí, pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a resolverem o cubo mágico. Esse cubo aqui de 3x3. É um método fácil, vocês precisam praticar um pouco no começo para se acostumarem com as fórmulas, mas depois que vocês se acostumarem, as fórmulas são fáceis, vocês conseguem resolver rapidamente. Eu levo, por exemplo, de 1 minuto a 1 minuto e meio, mais ou menos, para resolver o cubo. Eu vou deixar aqui embaixo as fórmulas dos algoritmos. A gente vai resolver em 7 passos. Os 2 primeiros passos, eles são intuitivos. Eu vou falar da forma como eu resolvo, mas vocês podem resolver da forma que vocês quiserem. Do passo 3 em diante, existe uma fórmula para seguir. Então, eu vou deixar essa fórmula anotada aqui embaixo. E eu preciso que vocês entendam o que essa fórmula significa, porque ela tem letras, né? D, L, R, U, D', R'. Então, o que isso significa? Imagina o seguinte, que o cubo está virado para vocês. Então, vou deixar esse lado amarelo virado para nós, né? Esse lado aqui, que está virado para nós, ele é o F, que vem do inglês face. Então, o F significa girar no sentido horário. E F', girar no sentido anti-horário. U significa up, é a parte de cima. Então, U é girar a parte de cima no sentido horário, U', girar no sentido anti-horário. O D é a parte de baixo. Então, D é girar no sentido horário, D' no sentido anti-horário. R é right, é a parte da direita. Então, R eu giro no sentido horário, R' no sentido anti-horário. E L, left, eu giro L no sentido horário, L' no sentido anti-horário. Uma coisa que eu vou pedir desculpa para vocês, está chovendo muito aqui no bairro, está com muito trovão, então vocês vão escutar uns barulhos de trovão, espero que não atrapalhe o vídeo. Tá, então esses são os significados, né, de D, de F, U, D, R e L. Tá? Então sempre quando não tiver nada no sentido horário, se tiver linha no sentido anti-horário. Bom, o cubo ele é composto de 6 lados. Se nós pudéssemos desmontar o cubo, sobrariam essas partes do meio. Essas partes do meio elas são fixas no cubo. Então nós chamamos de lados. Então mesmo se eu tiver, por exemplo, dessa forma aqui, esse aqui é o lado azul, porque o meio dele é azul, certo? Então o meio é sempre o lado é sempre determinado pelo meio. Então nós temos 6 centros e os centros são fixos, um em relação ao outro. Então no cubo oficial, o lado verde ele é oposto ao lado azul. O lado vermelho é oposto ao lado laranja e o lado amarelo é oposto ao lado branco. Além dos 6 centros, nós vamos ter 12 arestas. Arestas são essas pecinhas aqui que tem 2 cores. Então aqui, por exemplo, verde e vermelho, amarelo e azul, laranja e branco. Então essas são as arestas. São 12 arestas. E nós temos 8 esquinas. Esquinas são essas pecinhas aqui que tem 3 cores. Então essa aqui é azul, laranja e branco, amarelo, vermelho e verde, e assim por diante. Então, os 6 centros, 12 arestas e 8 esquinas compõem 26 pecinhas que nós temos aqui no cubo. Então vamos lá, são 7 passos. O primeiro passo, o segundo, são sem fórmula nenhuma e a partir do terceiro existe uma fórmula. Então eu vou primeiro bagunçar tudo aqui, né, para a gente poder resolver depois. Então, ok. Então como que nós vamos resolver? Passo 1. No passo 1, nós vamos construir uma cruz branca estendida, ou seja, uma cruz branca, e esse lado da cruz ele vai ter que coincidir com esse centro. Então como que a gente vai fazer isso? Nós começamos com o lado amarelo virado para cima. Então nós vamos construir aqui uma margarida. Então aqui vai ter o centro amarelo e 4 arestas brancas. Onde estão as arestas brancas, né? Uma delas está aqui, branco e azul. A outra está aqui, laranja e branco, verde e branco e vermelho e branco.
ok? Então, aqui é simplesmente, a gente vai girando, vou passar essa aresta aqui para cima, aí já tem essa aqui que eu posso passar para cá diretamente, essa também eu posso passar para cá, a outra está aqui, então eu vou ter que girar ela para cá e passar para cá. Então, aqui eu consegui fazer a minha margarida. Só que esses lados, eles ainda não... Esse aqui coincide com o centro, esse coincide, esse não, esse não. Então, eu vou ter que fazer coincidir esses lados. Então, eu vou mudar essas duas linhas até coincidir o lado. Coincidir o lado, eu viro lá para baixo. Ele está vindo para cá. Bom, aqui eu preciso do lado azul. Então, eu giro até chegar no lado azul e viro lá para baixo. Aqui eu preciso do lado verde. Então, eu giro até chegar no lado verde e giro lá para baixo. E aqui já está no lado vermelho, eu só tenho que girar lá para baixo. Então, agora eu vou pôr o lado branco para cima. E o passo 1 nós concluímos, ou seja, eu tenho aqui uma cruz branca estendida. Então, laranja com laranja, verde com verde, vermelho com vermelho, azul com azul. Qual é o passo 2? Eu vou ter que levar as esquinas brancas para os lugares delas. Então, aqui eu já tenho uma esquina branca, aqui eu tenho outra, outra e outra aqui embaixo. Uma coisa importante a partir desse passo é o seguinte, eu tenho essa linha e essa linha de uma certa forma resolvidas. Eu não posso mais mudar isso aqui, né? Essa junção eu não posso mais mudar. Então eu só posso trabalhar na linha de baixo. Então eu vou procurar as esquinas que tenham uma cor branca e outras duas cores, sendo que uma das cores brancas está virada ou para esse lado ou para esse lado, nunca para baixo. Então, esse aqui é um dos casos. Temos um outro caso aqui. Então, o que eu faço? Aqui, essa, por exemplo, ela é branca, laranja e azul. Eu vou ter que levar ela para a esquina das cores laranja e azul. Ela hoje está na esquina laranja e verde. Então, eu giro até ela chegar na esquina laranja e azul. Com a parte branca virada para minha frente, eu vou cair essa parte branca, levar essa parte branca para cima e destombar, né? Então aqui ela já veio parar no lugar correto. Essa nós faríamos a mesma coisa, só que do lado esquerdo. Então olha, ela tá branca, azul e vermelho. Então eu tenho que levar ela para a esquina do azul com o vermelho, que é essa esquina aqui, azul e vermelho. A outra estava do lado direito, essa está do lado esquerdo. Então eu tombo para o lado esquerdo, encaixo a peça e destombo. Tá? Então ela veio parar aqui em cima. Então nós já temos duas esquinas colocadas. Temos uma aqui embaixo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer essa parte branca para um desses dois lados. Então o que eu faço? Eu tombo esse lado aqui para baixo, tiro essa peça do circuito, levo para cima de novo. Então o que aconteceu? A peça que estava com o branco virado para baixo, agora está com o branco virado para o meu lado. Então eu vou achar a esquina do branco, verde e vermelho, que é essa esquina aqui, tombo, encaixo, destombo. Ok? Temos mais uma aqui. Então eu vou pegar uma esquina aqui que não esteja com o branco ainda. Tombo, tiro ela do circuito, destombo e aí vou fazer todo aquele movimento. Antes eu vou mostrar para vocês, se ela tivesse aqui, o que aconteceria, né? Ela está aqui em cima ao invés de estar aqui embaixo. Então eu simplesmente vou tombar, tiro ela do circuito, destombo, aí ela veio aqui para baixo, aí eu vou achar a esquina dela, que seria o verde e o laranja, que é essa esquina aqui, e aí faço aquele movimento, tombar, encaixar, destombar. Ok?
Então agora nós temos a primeira linha toda feita e os centros coincidindo com a primeira linha. Então passo 1 e passo 2 estão ok. Passo 3, nós vamos colocar as arestas no meio. Então existem 4 arestas que não tem amarelo, né? Vocês veem que amarelo está aqui embaixo. Eu preciso de 4 arestas que não tenham amarelo. Então, azul e laranja, verde e laranja, vermelho e azul, vermelho e verde. Bom, então o que eu vou fazer? Vermelho e verde é uma dessas aqui. Então ela já está aqui na linha de baixo. Eu preciso trazê-las aqui para a linha de baixo. Eu preciso achar o lado correspondente, então vermelho com vermelho. E ela é vermelho e verde. Então, onde está o verde? O verde está do meu lado esquerdo. Então, eu vou ter que aplicar um algoritmo, que eu vou colocar aqui nos comentários, para levar essa peça aqui para o lado esquerdo. Então, como que é esse algoritmo? A parte de baixo vem para cá. Desço a parte esquerda, a parte de baixo volta, subo a parte esquerda, a parte de baixo continua indo, a face no sentido anti-horário e depois a face no sentido horário. Coloquei. Tá? Então, o algoritmo está aqui embaixo desse movimento todo que eu fiz. Tá? Então, vamos achar uma outra aqui. Por exemplo, essa azul aqui. Azul e laranja. Então, agora a gente tem a situação contrária. Eu preciso levar essa peça para o lado direito. Então, eu vou fazer os mesmos movimentos, só que invertidos. Então, como é que eu vou fazer? A parte de baixo para a esquerda, a parte da direita para baixo. A parte de baixo para a direita, a parte da direita para cima. A parte de baixo para a direita. Aí depois a face no sentido horário, a parte de baixo para a esquerda e a face no sentido anti-horário. Encaixei. Ok? Aqui eu tenho uma situação que é a seguinte. Essas duas peças, elas não estão aqui embaixo. São as peças que eu preciso, mas elas não estão aqui embaixo. Como é que eu faço? Eu preciso, em primeiro lugar, trazer essas peças para cá, para depois levá-las para o lugar que elas deveriam ocupar. Então eu escolho uma delas, por exemplo, eu vou escolher essa aqui. Eu vou pegar qualquer peça que esteja aqui embaixo e vou substituir. Então eu vou levar essa peça para cá, então automaticamente essa peça vai cair aqui para baixo. Então vamos lá. Ok? Levei a peça para cá. Então aquela pecinha lá veio para aqui, azul e vermelho. Então eu vou buscar o lado azul, para ela ficar no lado correto, e eu tenho que levar ela para o lado esquerdo. Levando para o lado esquerdo, eu vou automaticamente tirar essa peça que eu também vou precisar, vou trazer essa peça aqui para baixo. Então como é que eu levo ela para o lado esquerdo? Então a parte de baixo para cá, parte esquerda para cá, parte de baixo volta, parte esquerda volta, parte de baixo continua, viro a face e desviro. Então ela veio para cá e a outra esquina veio aqui para baixo. Então ela já está posicionada no lugar que eu quero, verde com verde. Então eu vou levar ela para o lado esquerdo. Então a anotação é a anotação do lado esquerdo. Então, lado esquerdo, parte de baixo, lado esquerdo volta, parte de baixo continua, a face no sentido anti-horário, parte de baixo no sentido anti-horário, face volta, encaixei. Ok? Então agora nós temos duas linhas completamente feitas. E eu preciso agora levar o lado amarelo para cima. Então agora vamos para o passo 4. O passo 4 eu quero fazer uma cruz amarela. Então o que é importante saber? Existem 4 configurações possíveis nesse caminho. A primeira configuração é a configuração que nós estamos agora. Nós só temos uma peça amarela no lugar correto, que é essa aqui. Que eu preciso fazer uma cruz. Então nessa cruz só tem uma peça que está correta. A segunda anotação, eu teria um L invertido. Terceira, uma linha
e quarta, uma cruz. Essas situações, elas são sempre nessa ordem. Então, essa vem antes dessa, essa vem antes dessa, essa vem antes dessa. Então, nós estamos nessa situação. Então, eu vou aplicar aqui o algoritmo e vamos ver o que acontece, né? Então, no algoritmo, vou virar a minha face aqui no sentido horário, direita, sentido horário, a parte de cima, sentido horário, direita no sentido anti-horário, parte de cima no sentido anti-horário e a face no sentido anti-horário, ok? Então agora eu vim parar nessa situação aqui, situação 2, em que eu tenho um L amarelo. Então eu preciso girar o meu cubo para o L ficar exatamente nessa situação. Então eu preciso ter uma parte virada com L para cima, uma parte para a esquerda e uma parte no centro, ok? Isso significa que faltam 2 passos agora para eu chegar na cruz. Então eu vou virar a face aqui e aplicar o algoritmo 2 vezes. Então, direita, a parte de cima, direita desce, a parte de cima volta. Apliquei uma vez. Então eu estou aqui. Então aplico de novo. Direita, a parte de cima, direita, a parte de cima. Tá? E volto a face. Então agora eu tenho uma cruz amarela. Ok? Então esse aqui é o passo 4. Só que vocês percebam que, apesar da cruz amarela existir, elas não, essas laterais elas não coincidem. Essa aqui coincide com o centro, as outras não. Eu preciso achar no mínimo 2 lados que coincidam. Então, como aqui só tem um, eu giro e vejo novamente se eu encontro 2 lados. Não. Giro, procuro 2 lados. Só tem um. Giro, procuro 2 lados. Então aqui eu achei, olha. Lado azul e lado vermelho coincidem. Os outros 2 lados não. Então aqui eu posso aplicar o algoritmo. Então eu deixo parte amarela para cima, um dos lados virados para mim, o outro lado virado para minha direita. Se eu tivesse lados opostos coincidindo, então, por exemplo, o lado azul estaria correto e o lado verde estaria correto. E o lado verde estaria correto. Então, o que eu faria? Eu aplicaria o algoritmo até achar essa situação, em que eu tenho 2 lados contíguos. E aí eu deixo um lado virado para mim, o outro lado virado para a direita. Então, como que é a fórmula? A fórmula é a seguinte. Eu caio à direita no sentido anti-horário, a parte de cima no sentido anti-horário. Direita no sentido horário, parte de cima no sentido anti-horário. Direita no sentido anti-horário, a parte de cima 2 vezes no sentido anti-horário. Direita no sentido horário, parte de cima no sentido anti-horário. E agora nós temos as 4 arestas colocadas no lugar que deveriam estar. Então aqui foi o passo 5. Estamos chegando lá. Passo 6. Eu vou trazer as esquinas para o lugar onde elas deveriam estar. Então essa aqui, por exemplo, aqui deveria ter uma peça laranja, amarela e azul, mas não é o caso. Aqui deveria ter uma verde, laranja e amarela, também não é o caso. Nenhuma delas está na esquina que deveria estar. Então, qual que é o algoritmo? Eu vou fazer o algoritmo uma vez para a gente ver se encontra pelo menos uma esquina correta. Então, a parte de cima no sentido horário, parte direita para cima. Parte de cima no sentido anti-horário, parte esquerda para cima. Parte de cima no sentido horário, direita para baixo. Parte de cima no sentido anti-horário, esquerda para baixo. Ok? Então, agora, essa continua errada, essa está correta, essa está errada e essa está errada. Então, a gente vai pegar a única que está correta agora, que é essa aqui, que está na esquina que deveria estar, e nós vamos deixar ela para o nosso lado direito e vamos aplicar o algoritmo de novo. Então, parte de cima, sentido horário, direita para cima. Cima de sentido anti-horário, esquerda para cima. Parte de cima no sentido horário, direita para baixo. Parte de cima no sentido anti-horário, esquerda para baixo. Então, aqui continua correto. Essa aqui agora está correta. Essa está correta. E essa está correta. Se não estivesse correta, se todas não estivessem corretas, a gente continuaria aplicando o algoritmo até todas estarem corretas.
Então agora nós vemos que todas as esquinas estão no lugar que deveriam estar. E falta então o último passo, que é o sétimo passo, que é orientar as esquinas, ou seja, deixá-las como essa aqui, que está com a parte amarela para cima, a parte laranja para o lado laranja e a parte azul para o lado azul. Essa está correta. As outras estão mal orientadas. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar o lado correto, a gente deixa virado aqui para a nossa direita para trás, certo? E nós vamos deixar esse canto direito que está aqui da nossa frente, é o primeiro que está errado. Então, o primeiro que nós vamos consertar. Depois nós vamos consertar esse, depois nós vamos consertar esse. Então, em primeiro lugar, eu quero que vocês tenham fé, porque agora a gente vai colocar um algoritmo que vai bagunçar todo o cubo. Mas tenham fé que vai dar certo. Então, o mais importante é ter a fé. E outra coisa importante, segurem aqui, olha, esses dois centros dessa forma, porque vocês não podem mexer essas peças aqui. A gente vai mexer somente essas peças aqui, ok? Bom, então vamos lá com fé. Nós vamos primeiro fazer o algoritmo até acertarmos essa esquina aqui. Como que é o algoritmo? Direita para baixo, a parte de baixo no sentido anti-horário. Direita para cima, a parte de baixo no sentido horário. Não deu certo. Então continuamos. Direita para baixo, a parte de baixo no sentido anti-horário. Direita para cima, a parte de baixo no sentido horário. Deu certo. Então agora essa esquina está ok. Vamos virar essa parte aqui para consertar agora essa esquina. Continuamos aplicando o algoritmo. R', D', R, D. R', D', R, D. Bom, esse já está correto. Agora a gente vai virar aqui para arrumar essa última esquina. R', D', R, D. R', D', R, D. Então agora todas estão corretas. Ok? Então é só girar essa linha de cima até achar o lado correto e o cubo está resolvido. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me mandar mensagem. Eu vou deixar as fórmulas aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado. Deem um like no vídeo, mandem para os amigos e assinem nosso canal. Obrigado, abraço.